A Lei 14.151 entrou em vigor em 12 de maio de 2021 para determinar que as empregadas gestantes sejam afastadas do ambiente de trabalho, do local de trabalho, privilegiando seu trabalho à distância, remoto, em casa, em virtude da pandemia do novo coronavírus. Ontem nós gravamos um vídeo, trouxemos basicamente o que a lei prevê, e de lá para cá eu tenho recebido muitas dúvidas, muitos questionamentos sobre pontos específicos das consequências dessa lei. E aí, então, agora a gente pode ter tempo de um debate mais avançado sobre algumas questões bem pontuais que vão interferir no dia a dia da aplicação dessa lei. Em primeiro lugar, a gente tem que fazer uma crítica porque a lei é extremamente pequena, ela tem um artigo e um parágrafo. E todas as vezes que a lei traz uma grande alteração, mas com poucas palavras, ela traz mais confusão do que respostas. Não estou aqui defendendo leis prolixas, muito grandes, não. Mas é que o instituto da maternidade no ambiente de trabalho, ele é muito grande para ser alterado com um artigo e um parágrafo somente. Então a gente já sabia que isso ia acontecer, que ia trazer mais confusão do que ajuste. Aconteceu isso também, para citar um exemplo, quando a Lei 12.506 alterou o aviso prévio proporcional, criou a regra do aviso prévio proporcional, que todos já sabem, é no mínimo 30 dias de aviso, acrescidos de mais 3 dias a cada ano trabalhado. Também foi uma lei editada com um artigo e um parágrafo, e trouxe muitas dúvidas na época, que foram sendo sanadas ao longo do tempo. Como essa lei da gestante entrou em vigor dia 12 agora, nós estamos a 2 dias aí da vigência dela. Ontem nós gravamos um vídeo só explicando o que a lei dizia, e agora é importante nós aprofundarmos sobre os desdobramentos desse afastamento da empregada gestante do ambiente de trabalho. Não é simples chegar e falar assim, olha, a gestante tem que ir para casa, ela não pode ficar aqui. Não é simples assim, mas foi isso que a lei fez. Então agora nós temos que aumentar o debate, trazer alguns pontos específicos. Antes de eu tratar desses pontos que me foram perguntados de ontem para hoje, eu só queria fazer um exercício aqui de hermenêutica jurídica. O que é isso? Interpretação de lei. Nós vamos precisar muito disso para a gente entender qual é o objetivo dessa Lei 14.151. Primeiro, nós temos que nos atentar para o que a gente chama de interpretação social ou interpretação histórica da lei. O que é isso? Nós temos que analisar o momento social, o momento histórico que a lei é editada. E nós temos que ter em mente que essa lei, ela só foi publicada agora, sancionada pelo presidente da República, por conta da pandemia. Então não é simplesmente intenção de colocar a gestante em casa, simplesmente. É em virtude da pandemia que essa lei foi editada. Então nós temos que ter isso em mente na hora de interpretar os desdobramentos da lei. Agora, a segunda interpretação mais importante que a gente tem que fazer é a chamada interpretação teleológica. O que é a interpretação teleológica de uma lei? É quando nós analisamos o objetivo do legislador quando ele criou essa lei. E aí a lei é muito expressa em falar que durante o estado de emergência do coronavírus, a gestante não poderá trabalhar fisicamente no local de trabalho. E aí ela deverá ser adaptada para o trabalho remoto, à distância. Qual é o objetivo do legislador? Preservar a saúde da gestante. Então é isso que a gente tem que ter em mente. Até porque a legislação trabalhista já tem essa preocupação. A CLT ela tem um capítulo inteiro só de proteção ao trabalho da mulher, tanto da mulher gestante quanto da não gestante. Então, essa lei 14.151, ela é mais um ponto específico dentro desse arcabouço de regras que nós temos do trabalho da mulher. Então, o objetivo do legislador foi proteger a saúde. Então, quando o legislador fala assim, gestante, vai para casa, quer evitar que a gestante fique exposta à aglomeração, exposta ao maior risco de contágio pelo novo coronavírus, até porque tivemos vários casos de gestantes que, infelizmente, perderam a vida por conta do estado gravídico dela. Às vezes fica mais vulnerável, fica com a resistência mais baixa, e aí, para evitar esse tipo de situação, protegendo a vida tanto da mãe quanto do filho, essa lei veio afastar a gestante do ambiente de trabalho. Então nós temos que, todas as vezes que nós formos responder alguma questão, a gente tem que ter isso em mente. O objetivo da lei é tirar a gestante da aglomeração, protegendo a sua saúde e deixando ela em casa. Mas também não pode deixar ela em casa passando fome. Então foi por isso que a lei obrigou que não pode ter prejuízo da remuneração da gestante. Então nós vamos debater sobre isso aqui e com base tanto dessa visão teleológica quanto da visão social histórica da edição dessa lei, nós vamos analisar alguns pontos. E aí eu já quero trazer um ponto aqui, que foi me perguntado de ontem para hoje,
se essa lei se aplica à gestante que está em contrato temporário. Então, presta atenção, a gestante está lá em contrato de 1 ano, contrato de experiência, 45 mais 45 dias, contrato temporário, enfim. Aplica a gestante nessa condição? Aplica. Primeiro, a gestante, mesmo em contrato temporário, ela tem direito à estabilidade no emprego até 5 meses após o parto. Então, ela não vai trabalhar só aqueles 45 dias da experiência. Ela vai trabalhar até 5 meses após o parto. Nesse caso, essa estabilidade em contratos por prazo determinado, ela está prevista lá na súmula 244 do TST, no item 3. Então, não tem por que não se aplicar o afastamento da gestante para aquelas também que estão em contrato temporário. Então, se aplica sim. Segunda pergunta, com esse afastamento da gestante, pode se aplicar aquela suspensão do contrato que entrou em vigor agora no final de abril pela medida provisória 1045? Então, assim, eu vou afastar, eu vou tirar a gestante do ambiente de trabalho e vou incluir, vou fazer um acordo com ela e vou incluir naquele programa de suspensão do contrato em que o governo paga com base no valor do seguro-desemprego. Posso fazer isso? Pode. A lei não excluiu essa possibilidade. Olha a análise que a gente precisa fazer. A medida provisória 1045, ela entrou em vigor no final de abril, antes, então, dessa lei da gestante. Ela não fez ressalva, inclusive previa que, em caso de estabilidade, ao mesmo tempo dos contratos suspensos e da gestante, primeiro ia correr o prazo de uma estabilidade, na sequência correria o prazo da outra estabilidade. A própria medida provisória 1045 trouxe essa regra. Então ela já deixou entender que pode sim suspender o contrato da gestante. E por que não, a um só tempo, eu resolver 2 problemas? Eu tiro a gestante do ambiente de trabalho, atendo à Lei 14.151. E ela não fica sem remuneração, pois ela vai estar com o contrato suspenso, recebendo o bem, o benefício emergencial, medida provisória 1045. Uma não exclui a outra, até porque são normas de mesma hierarquia. A Lei 14.151, se não quisesse suspender, ela traria essa regra expressa. Onde o legislador não prescreveu, não cabe ao intérprete prescrever. Então a gente tem que ter isso em mente. Se o legislador não disse não pode, então, como é uma lei que está em vigor até o final de agosto, uma medida provisória, ela está com a vigência dela inicialmente por 60 dias, provavelmente vai ser renovado por mais 60, vai inteirar os 120 dias, ela vai vencer no final de agosto. Então, pode sim suspender a gestante pela medida provisória 1045. O patrão pode antecipar as férias da gestante, eu tiro ela do ambiente de trabalho, coloco ela em casa de férias, mesmo que ela ainda não completou 1 ano de trabalho, pode. A medida provisória 1046, também entrou em vigor no final de abril agora, se eu não me engano, dia 28 de abril. Ela prevê essa hipótese de antecipação de férias individuais para qualquer tipo de empregado, para combater a aglomeração no ambiente de trabalho. Melhor ainda se aplicada à gestante. Então, eu antecipo as férias, eu tiro ela do ambiente de trabalho e ela continua recebendo a remuneração. Pode sim. Detalhe que tem que pagar 1/3 de férias. Recebi muita pergunta assim, Alexandre, meu patrão não quer me afastar. Ele falou que essa lei não existe, ele falou que essa lei não está em vigor ainda, a gente ainda passa por mentiroso, a gente ainda tem esse porém. Então, se muitas gestantes empregadas me procuraram, Alexandre, ele não quer, diz que se eu não vier, falta. Gente, infelizmente, a gente já ia enfrentar isso. Por quê? Agora aqui nós vamos ponderar dos 2 lados. Mais uma vez, quem está pagando a conta de algo que não era de responsabilidade dele é o empregador. Afastar a gestante, colocar ela em casa. Se o serviço dela não pode ser adaptado para fazer em casa, ela vai ficar lá sem fazer nada. Ela não pode ficar sem remuneração. Quem vai pagar? A lei não criou uma fonte de custeio para isso. Ela simplesmente falou que não pode ter prejuízo na remuneração da gestante. Então, quem que vai ter que pagar num primeiro momento? É o empregador. O empregador, então, vai pagar para ela ficar em casa sem fazer nada? Vai. Infelizmente, num primeiro momento, sim. Poderia haver uma antecipação de licença maternidade. Eu vi algumas questões nesse sentido. O INSS podia pagar uma antecipação de salário maternidade. Ótimo, mas não tem norma prevista para isso. Hoje, pelo menos, não tem. Estou gravando esse vídeo dia 14/5. Pode ser que depois venha alguma norma complementar e edite isso, mas por enquanto, se ela não pode ter prejuízo da remuneração, quem vai ter que arcar com isso é o empregador. É justo o empregador arcar com isso? Não. Mas a lei, infelizmente, nem sempre é justa. E aí, então, por enquanto, o que a gente tem é isso. Então, não cabe ao empregador, ao patrão, não querer fazer.
Porque depois essa gestante vai ficar lá trabalhando, nós podemos ter duas consequências. Primeiro, uma fiscalização da Secretaria do Trabalho, chega lá a gestante trabalhando, autua o estabelecimento. Segunda consequência, se acontecer qualquer coisa com essa grávida, responsabilidade do empregador. Então, para que ele vai correr esse risco? Então, nesse caso, não tem o que o empregador questionar. A partir do momento da entrada em vigor, em 12 de maio, a lei entrou em vigor na data da sua publicação. A gestante já tem que ser afastada. Então, patrão, não tem como falar assim, não existe, vou dar falta. É pior, infelizmente é pior. Tenta adaptar. Vamos sugerir, eu tenho feito muito isso com algumas empresas que já me procuraram. Olha só, o trabalho da gestante não tem jeito de fazer em casa. Ótimo, troca ela com alguém, né, preocupado, tomando cuidado lá com as questões de equiparação salarial, tomando cuidado com as questões de desvio de função, acúmulo de função, mas atentos a isso, troca ela de função com alguém, passa ela para uma função administrativa, pega alguém do administrativo e coloca no lugar dela, e coloca ela em casa, fazendo um serviço administrativo que dá para fazer. Então, assim, adapta, tenta achar uma solução. Eu não defendo a empregada, a gestante ficar em casa sem fazer nada e receber, não é justo isso. Então, assim, se o serviço dela é adaptável em casa, ótimo. Se não é, tenta inverter dentro da empresa, coloca ela num setor que dá para fazer em casa e troca ela com alguém que faça o serviço dela enquanto ela estiver afastada. A gente tem soluções para isso. Só não pode é o empregador falar assim, eu não vou fazer, pode vir trabalhar se não é falta. Infelizmente, não é isso, que não é essa a melhor solução. Outra pergunta que me fizeram. Alexandre, não tem penalidade específica na lei. A lei vai ser sem efeito, que ninguém vai cumprir. Não tem penalidade? Gente, não precisa a lei trazer a penalidade. A penalidade já é implícita na proibição. A lei fala que a gestante deverá, é obrigação, não é opção, sair do ambiente físico de trabalho e trabalhar à distância. Então não precisa de penalidade. Por quê? Porque se não for cumprido, são as consequências que eu falei para vocês agora. Autuação da Secretaria do Trabalho, fiscalização, ou então responsabilidade do empregador, se acontecer qualquer coisa com essa empregada. Mas Alexandre, e se não acontecer nada? Só do fato dela estar lá dentro já está errado. Então, assim, a lei não precisa trazer a penalidade específica, já existe a penalidade para esse tipo de situação. Outra pergunta que me fizeram também, se a empregada se recusar, a empregada fala assim, não, eu quero continuar trabalhando. Gente, o poder diretivo da relação de trabalho é do empregador, é o empregador que manda. É ele que manda trabalhar, é ele que manda ir para casa, é ele que manda chegar às 8 horas, sair às 5, é ele que manda fazer almoço a partir do meio-dia, é o empregador que organiza o ambiente de trabalho. Então não tem esse negócio da empregada não querer, ela tem que ser afastada porque a responsabilidade é do empregador. Alexandre, se a gestante já estiver em licença maternidade? Consequência nenhuma, ela continua em licença maternidade, ela não está trabalhando, ela está recebendo do INSS, melhor ainda porque ela já não está no ambiente de trabalho, então não muda nada para a gestante que já está em licença maternidade. Alexandre, e se a grávida já tiver vacinado? Temos alguns casos, inclusive aqui na cidade de Uberlândia, que algumas gestantes já se vacinaram, né? Se eu não me engano, a vacina da AstraZeneca foi suspensa para gestantes, né, por conta de algumas complicações, mas a Coronavac não tem complicação nenhuma e ela estava sendo aplicada normalmente. Assim, a lei não faz ressalva. Se a gestante já estiver vacinada, ela pode continuar trabalhando. Então, o que é a nossa orientação? Mesmo a gestante vacinada, ela não pode trabalhar. Ela tem que se afastar do ambiente de trabalho. Por quê? Primeiro, a vacina não tem eficácia de 100%. Ela ameniza os efeitos, mas ela não tem eficácia de 100%. Então, por isso, e até pela legislação não ter feito a ressalva, nós não podemos correr o risco. E aí, então, a gestante tem que ser afastada. Outra pergunta, a partir de quando eu tenho que afastar? Eu tenho que esperar algum prazo? Não, a lei entrou em vigor na data da sua publicação, 12 de maio. No dia 13 de maio, a gestante já tem que estar afastada, ela já não pode ir trabalhar mais. Mas ela já está muito em cima para eu adaptar. Eu sei, talvez a lei deveria ter dado um prazo aí de vacatio legis para todo mundo se adaptar, mas infelizmente não. Como responsabilidade é do empregador, então a gente orienta ao mais rápido possível adaptar a empregada na casa dela. Eu quero até fazer uma outra ressalva, porque eu estou vendo também muita gestante falando assim, agora eu vou para casa ficar sem trabalhar. Olha só, o direito que a Lei 14.151 trouxe não é da gestante ir para casa, é ela exercer o trabalho à distância. Então, cuidado, porque eu tô vendo muita gestante já falando, eu já vou pedir pro meu patrão para eu ir para casa. Não. Você vai pedir pro seu patrão
para ele adaptar o seu serviço à distância, de preferência na sua casa. Você não tem o direito a ir para casa. Não é isso. É trabalhar à distância. Então, para ter o direito da lei, pede para o seu patrão, ele tem que te adaptar a trabalhar à distância. Então, vamos tomar cuidado com isso. Aplica às empregadas domésticas? Eu achei muito interessante essa pergunta e aqui vai entrar a questão da interpretação teleológica. Vamos analisar por que essa lei entrou em vigor. É para tirar a empregada gestante da aglomeração. Lá no ambiente de trabalho dela, trabalham com outros colegas, atende cliente, enfim, ela está mais exposta. A doméstica trabalha em âmbito residencial. Âmbito residencial, via de regra, não tem aglomeração. Tirando aquelas famílias que a gente sabe, né? Junta todo mundo, mas via de regra não tem aglomeração. E é ambiente domiciliar. A família já está tomando cuidado em casa, em isolamento, né? Porque quando a gente está em isolamento, a gente está onde? Em casa. Então, a doméstica ela já trabalha num local de isolamento. Então, há uma primeira análise, não precisa se aplicar essa regra às empregadas domésticas, porque elas já estão no âmbito residencial do patrão delas, onde é o local de isolamento da família. Só que, aí, esse talvez é o ponto mais polêmico dessa lei, na minha opinião. A lei não ressalvou a doméstica. Ela não falou assim, todas as empregadas, exceto as domésticas, têm que ser afastadas. Então, do jeito que a lei está escrita, aplica sim a doméstica. Só que aí, só para apimentar a discussão, nós temos um outro porém. E a doméstica que mora no ambiente de trabalho? Você vai afastar ela para a casa dela? A casa dela é onde ela trabalha, é a casa do patrão. Você vai afastar ela para onde, então? Então, assim, a um primeiro momento, na minha opinião, não se aplica às domésticas. Por quê? Porque não foi esse o objetivo da lei. Não precisa ser aplicado para a doméstica para tirar ela de aglomeração. Ela não está em aglomeração. Ela está no local de isolamento da família do patrão dela. Então, num primeiro momento, na minha opinião, não precisa aplicar a doméstica. Porém, a lei não fala nada. Então, aplicaria. Alexandre, na dúvida, eu sou patrão doméstico, eu faço o quê? Afasta, né? Para não correr o risco. Mas fica a discussão. Na minha opinião, não se aplica às domésticas por uma questão de objetivo da lei. Outra pergunta. Alexandre, eu tenho uma empregada mulher, eu vou pedir o exame de gravidez dela para eu saber se ela está grávida para eu afastar. Não faça isso, patrão. A Lei 9.029 proíbe a exigência de exames de gravidez. Não pode fazer isso. É a empregada que comunica que está grávida. Ah, mas nem ela sabe que ela está grávida. Então, o patrão não é obrigado a saber. Continua tratando de uma forma normal. A partir do momento que ela descobrir que está grávida e avisar, aí começa o dever do empregador de afastá-la pela Lei 14.151. Outra pergunta. Alexandre, eu sou servidor público, servidora pública, né? Essa lei se aplica a mim? Não. A lei expressamente fala em empregada gestante. Então, ela se aplica à empregada pública, aquela regida pela CLT, nas empresas públicas, sociedade de economia mista, sim. Empregada pública regida pela CLT, sim. Funcionária pública estatutária, regime jurídico administrativo, então aquela que tem um estatuto próprio, não é regida pela CLT, não tem carteira assinada, não se aplica à funcionária pública o afastamento da gestante, certo? E uma última pergunta que me fizeram. O meu patrão pode me colocar em casa e fazer banco de horas e depois eu ser obrigado a pagar aquelas horas que eu não trabalhei? Olha só, vamos entender o instituto para poder explicar direitinho. O banco de horas é justamente uma solução para o trabalho extraordinário e o patrão não precisar de desembolsar dinheiro. Então, o banco de horas é justamente para não desfalcar o caixa da empresa. Então, o empregado lá trabalha 1 hora a mais hoje, sai 1 hora mais cedo amanhã, para o empregador não ter que pagar a hora mais 50%. Ele trabalha normalmente, recebe pela hora trabalhada, não precisa de eu pagar adicional. Se eu coloco a empregada gestante em casa e eu quero fazer banco de horas, então ela vai ficar em casa e não vai receber. Aí já está errado. Porque ela tem que receber por exigência da Lei 14.151. Então não adianta colocar a gestante em casa sem trabalhar e depois exigir que ela cubra essas horas futuramente, 2 horas por dia, 3 horas por dia, vários dias, para poder pagar esse tempo que ela ficou em casa. Não aconselhamos a instituição de banco de horas por conta disso. Ela vai ficar em casa, mas ela tem que receber. E aí depois, quando ela pagar, entre aspas, essas horas,
num eventual desconto lá do banco de horas, ela vai receber de novo. Então vai ter um duplo pagamento por um serviço que não aconteceu. Então, o Instituto do Banco de Horas, ao nosso ver, não se amolda nesse afastamento da empregada gestante. Então, assim, são essas pequenas questões, tem mais, né? Mais que me perguntaram de ontem para hoje e que eu achei mais interessante tratar foram essas, por enquanto. Quem tiver dúvida pode enviar, fica à vontade no meu canal no YouTube, no meu Instagram, fica à vontade para fazer as perguntas. É um momento de instabilidade. Até a gente assentar, ouvir a posição de doutores do direito do trabalho, doutrinadores do direito do trabalho, por enquanto a gente vai assim, tateando no escuro de acordo com os princípios, o objetivo da lei, para poder orientar bem o patrão não sofrer consequências por estar fazendo algo que não sabe e a empregada gestante atingir o objetivo da lei e protegê-la para evitar o contágio do novo coronavírus. Fique à vontade, se tiver dúvidas, envia, compartilha o vídeo, marca os amigos, as gestantes que estão nessa situação, para a gente poder levar informação ao maior número de pessoas e evitar essa confusão que está tendo agora e as pessoas, às vezes, se precipitarem por conta de não estar bem orientada. Muito obrigado, um abraço.